e os que foram retirados da fronteira só porque eram alemães e italianos. Teve muita perseguição, né, Micael? Bastante. E ela se divide, falei. Vou te dar 2 exemplos específicos. Teve um cidadão que ganhou uma viagem a Foz do Iguaçu, a Sete Quedas e as Cataratas, em 1942, como recompensa dos trabalhos dele como professor no Mato Grosso do Sul. Que na época era Mato Grosso, né? E aí ele veio para cá e fez alguns comentários na pensão que ele estava, e aquilo levou a polícia, né? A gente sabe disso porque ele escreveu uma carta, e nessa carta ele relatou o que aconteceu. Outro caso conhecido das pessoas mais idosas, faz alguma pesquisa superficial, o padre Manuel Koiner. E o caso dele é interessante porque ele foi acusado de guardar material de guerra, né, na igreja. Nessa parte do livro eu já cheguei. Oi? Nessa parte do livro eu já cheguei. Então, e aí é muito interessante que tem 2 linhas de investigação aí que eu explico. Uma primeira seria lá naquele momento, todo mundo preocupado de espionagem, se a tal congregação do Verbo Divino não seria um problema. E a outra linha, que é a mais razoável, é que, e revelou uma outra história que eu não fui atrás ainda, não sei se conseguirei no futuro, que é a passagem por aqui de uma comissão nobre, né, da Áustria-Hungria em 1937, que teriam se hospedado na igreja e deixado algumas coisas, incluindo uma arma e uma munição. E aí a história que eu acho muito interessante é que eles queriam fazer uma colônia no Paraguai. Mas aí, a partir daí, eu não consegui avançar. Então, o Manuel Koiner, ele foi acusado por isso. E as pessoas comuns, né, cidadãos comuns, foram obrigados a colocar seus pertences em carroças, em caminhão, do jeito que dava, e mudar para as imediações de Guarapuava. Micael, o teu livro, o foco, você fala de colônias não, de indianos e japoneses no sul do Brasil, né? Isso. Esse fenômeno, Cris, ele é maior. Essa repressão, essa vigilância policial sobre os chamados súditos das nações do eixo, né? Alemanha, Itália, Japão, terra nos Estados Unidos, no sul do Brasil, onde tinha alemão, italiano, japonês, você teve esse fenômeno. E tem alguns trabalhos que eu cito que falam de campos de concentração para japoneses dos Estados Unidos e alemães do Brasil, espaços para confinar, né? Olha, é curioso, porque eu lembro que meus avós, nessa época, não podiam falar alemão e eles não falavam português lá no Rio Grande do Sul. E depois isso foi passado para a família, né? É bem curioso. Sim, esse é um elemento muito importante e traumático, né? Eu entrevistei algumas pessoas e na família a gente percebe que tem isso muito marcante, né? Falar em entrevista, conversou com o nosso saudoso Irineu Basso também, né? Pois o Irineu deixou bastante saudade, né? Boas lembranças das conversas com o Irineu, e o seu Irineu, ele tinha uma lembrança, e mais do que lembrança, ele tinha documentos e ele tinha um rádio de 1941 e 2. E ele te mostrou esse rádio? Ah, sim. Na época da entrevista, eu até fotografei esse rádio dele, depois eu não consegui mais localizar essa foto. Mas ele me mostrou, ele falou, olha, esse rádio aqui foi apreendido pela polícia e devolvido depois da guerra. Caraca, não sabia dessa história, não. Micael, o que a região aqui, ela foi e às vezes é associada ao terrorismo? Bom, aí a gente já tem um salto, né, para um outro momento da história, que tem a ver com a década de 90, com o início dos anos 2000, principalmente com informações que circularam na mídia, baseadas em segurança, né, nos Estados Unidos,
Tem um relatório de um autor chamado Rex Hudson, por exemplo, uma série de matérias de jornais, né, fazendo link entre a região e problemas, e essa problemática global, né? E isso um pouco na esteira. Desculpa. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. É o meu retorno aqui. Então, principalmente na esteira da acusação do governo da Argentina depois das investigações, ou durante as investigações, dos atentados a alvos israelenses nos anos 90 em Buenos Aires. Na MIA, né? Oi? Alô? Oi, estou ouvindo. Na sede da MIA, lá em Buenos Aires, né? E também na Embaixada de Israel, né? Micael, agora que você falou lá para a época da Segunda Guerra, tinha muito perrengue e desconfiança com os argentinos, né? Porque eles não decidiram aí entrar no grupo contra a Alemanha, Itália, né? Isso. A Argentina teve uma decisão muito tardia com relação a entrar ao lado dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial. Esse evento, o principal evento, né, que tornou a vigilância policial deliberada em todo o Brasil, em todas as Américas, foi a terceira reunião, justamente em 15 de janeiro de 1942, que só a Argentina e o Chile não romperam relações políticas e diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão. E isso gerava uma situação interessante, porque alguns dos que eram obrigados a mudar de Foz do Iguaçu para Guarapuava tinham a opção de ir para a Argentina, onde não havia essa repressão policial. E no Paraguai, Micael, você falou que foi um pouco mais difícil de encontrar material, mas por lá também tem relatos históricos aí que falam de tentativas de implantação de colônias nazistas em várias regiões do Paraguai, né? No caso do recorte da minha pesquisa, é muito interessante lembrar que em 1940, toda essa região que a gente vive era muito diferente. Sendo no recorte de tempo, não é um tempo tão distante assim, 1940. Um dos motivos é porque o lado paraguaio era praticamente sem cidade, sem espaços urbanos, né? Ainda que pequenos, mas estava a uma distância muito grande da principal região do país, que era a região da Assunção. Então, tem um relato sobre as barrancas do Rio Paraná, que diz, por exemplo, que aqui na confluência, né, aqui Brasil, Argentina, Paraguai, o lado paraguai era composto apenas por 15 casas. Nossa. Então, talvez isso ajude a explicar, né, uma menor densidade populacional, ajuda a explicar por que nessa região, em 1940, a gente fala muito mais da Argentina e do Brasil do Essa região que você falou das 15 casas era na cidade que hoje é Porto Franco? Exatamente, é onde hoje é Porto Presidente Franco. Micael, vai ter alguma cerimônia virtual amanhã para quem quiser acompanhar o lançamento do livro? Isso, amanhã 19h30 vai ter um evento online, né, um bate-papo informal, onde eu quero basicamente apresentar algumas ideias centrais do livro. E para quem quiser acompanhar, você tem o endereço aí ou é só entrar no portal da Unila? Entra no portal da Unila que lá está o link. Beleza, então. Para baixar o livro também de graça, só entrar lá, né? Exatamente, só entrar lá e fazer o download. Eu tô lendo e tô adorando, sabia? Obrigado. Obrigada a você por dar essa boa sorte, parabéns pelo teu trabalho, tá, Micael? Adorei falar contigo. Tá bom, obrigado, Cris. Tchau, obrigada, tchau. Tchau.
Tá aí, a gente conversou com o professor Micael Alvino da Silva, que dá aula na Unila. Conheci esse menino, era um moleque, gente. Olha só que coisa linda. Tá ficando velha, né, Cris? Show, né? Eu tô. Meu Deus. Mas eu fico feliz, porque eu tô lendo o livro, eu adoro